Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, amigos. Muito bom dia a todos que nos ouvem e acompanham. São 7 horas e 59 minutinhos. Hoje começando um minutinho antes, dia 25 de novembro de 2023. É com alegria de sempre que estamos aqui para dar início a mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã, pela Rádio Chapecó FM 100.1. Como você já sabe, o programa Hora Espírita está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó e que são filiadas à Federação Espírita Catarinense e pertencentes à 12ª União Regional Espírita. E tem, por objetivo, trazer nesse espaço de uma horinha temas de interesse geral, passagens do Novo Testamento ou ainda da codificação espírita, para que possam ser estudadas à luz da doutrina espírita. E o programa de hoje traz o tema Parábola do Semeador. Nós estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó e você está convidado a participar conosco. E você pode assistir também através da live do Facebook, onde pode ver e ouvir, ou no WhatsApp 2049 para mandar perguntas, 1212, ou telefone fixo 2049 1200. E também conheça as nossas redes sociais, Hora Espírita Chapecó. Nós temos aí no Facebook, YouTube, Instagram. Você vai lá, olha o conteúdo, mande para os seus amigos, curta, compartilhe. Nós temos ali os programas anteriores, informações das Casas Espíritas de Chapecó e região, e ainda assim você pode saber o anúncio dos próximos programas. Na equipe de trabalho dessa manhã, contamos com as presenças dos nossos queridos amigos. A Mona Lisa, do Centro Espírita Gotas de Luz, e o Michel, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, Mona, tudo certinho? Bom dia, Mauri, bom dia, Michel, João aí, a todos que nos ouvem, um ótimo sábado. E Michel, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, ouvintes, que seja um bom programa para todos. Nosso bom dia também é a operadora aí da rádio, João. Eu sou o Mauri, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Antes de darmos início, então, à nossa conversa, queremos registrar nosso agradecimento àqueles que contribuem para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas. Aos nossos amigos que colaboram de forma anônima e ao nosso patrocinador, a Palmar Impermeabilizações, ao qual pedimos licença para ouvirmos o seu recado. A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Estamos apresentando o programa Hora Espírita e o tema de hoje é Parábola do Semeador. Então hoje nós vamos falar de uma das parábolas de Jesus. É uma das mais conhecidas, a do semeador. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. Logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto,
um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Mateus capítulo 13, versículos de 3 a 9. Então esse é um tema, né? O tema interessante para esse sábado. O convite, fique com a gente. Mona, as parábolas são histórias muito ricas. E com esta, ficamos então a imaginar como seria um semeador. Seria um santo, um profeta ou alguém especial escolhido por Deus? Quem é o semeador da parábola? Então, essa parábola, eu acho ela tão linda, parece até um poema, né? E ela é muito profunda. Vamos entender primeiro o que é parábola, né? Parábola são histórias, né? Principalmente na literatura oriental, né? Que vem sempre trazer um fundo moral. Cada item da parábola traz um significado. Então, por isso que a gente... E tem várias leituras, né? A gente pode ler focando aqui, por exemplo, só o semeador ou só o solo, mas ela é muito rica. Ela vai sempre, em todos os ângulos que você analisar, estudar, vai te trazer uma lição, um ensinamento. E principalmente as parábolas de Jesus, que são 32, né? Então, a do semeador, a dos talentos, filho pródigo e assim vai. Mas essa parábola em especial é um convite. Um convite que a gente hoje vai conversar, né? Então, quem seria o semeador dessa parábola, né? Porque quando a gente lê essa parábola, ele fala que o semeador saiu a semear e foca nos solos. Mas veja bem que o semeador é uma parte muito importante. Na parábola, o semeador é Jesus, né? Que saiu a semear. E veja que coisa interessante, quando ele sai a semear, ele não escolhe onde ele joga a semente, ele semeia, né? O ensino é que a gente tem que semear. Então, aqui também nós somos semeadores, todos nós. Então não é um profeta, não é um santo, não é alguém especial. Nós somos semeadores porque nós somos filhos de Deus, somos co-criadores e temos também essa função. E veja bem, talvez a gente nunca pensou ou nunca analisou. Todos os instantes da nossa vida nós estamos semeando. Na nossa casa, no nosso trabalho, no meio que a gente está inserido. Como é que a gente está semeando? Pelas nossas palavras, pelos nossos gestos, pelas nossas atitudes. E essa semente, né, essa semeadura, ela pode ser positiva ou negativa. E quantos frutos vai dar? Nós não sabemos. É a mesma coisa assim, ó, tu dá um pé de laranja, né, Mauri? Quantas laranjas vai dar? Tu sabe me dizer? Não, tu não sabe, nem eu. Então a gente não sabe o que vai gerar essa semente que eu estou lançando. Mas a parábola deixa muito claro que o importante é semear. Claro que semear coisas boas, para dar frutos bons. Mas quando a gente semeia, se a gente não tem essa análise, a gente pode estar semeando coisas boas e coisas ruins. E o certo, que o que eu semear, eu vou ter que colher, né? Então o semeador somos nós. Jesus semeou, os discípulos semearam e nós continuamos semeando o evangelho. Toda vez que a gente fala, que a gente tem uma atitude positiva, um gesto de gentileza, um gesto caridoso, um gesto amoroso, eu estou semeando, estou plantando essa sementinha como exemplo, ou a palavra, num outro ser que está do meu lado. Vai dar fruto? Talvez não imediatamente. Talvez nem seja nessa encarnação. Talvez seja em outra. Então, uma característica do semeador é semear, não escolher onde está semeando e ter muita paciência, porque a gente não sabe onde vai ser essa colheita e quando vai ser. Mas a função de um bom cristão é semear, né? Amar, jogar essa boa nova, essa palavra. Então, o semeador da parábola somos nós. Então, quando ele diz saiu a semear, somos nós que saímos para o trabalho, estamos no nosso lar, no nosso bairro, na nossa comunidade, estamos semeando. Aí vai a análise interna e íntima de cada um. O que estamos semeando? Interessante, porque na época de Jesus, as pessoas passavam muita fome. Então, digamos assim, se você levar no pé da letra, como algumas pessoas querem interpretar o evangelho ao pé da letra, parece até uma coisa assim meio fora, né? Imagine sair jogando semente pelo chão da estrada, por não sei o quê. Então Jesus quer dizer que aquilo tinha algo a mais. Era necessário que se fizesse um outro raciocínio. Por isso que ele explica a parábola. Essa e a do joio do trigo ele explica, né? Mostrando que a gente tem que às vezes sair do corpo do texto e ir além.
né? Por É isso uma das poucas que ele explica. É São só essas duas. Mas é só essa. o que ele faz? Ele vai dando chaves, né, para os apóstolos, para que os apóstolos, a partir dali, também entendam que não é para você tomar o pé da letra. Então, como o ensino era oral, era necessário que fossem contadas histórias para as pessoas terem, né, essa noção, né? Então, esse convite, né, é muito interessante porque ele não deixa de semear, né? E o que ele faz? Ele, como semeador por excelência, né? Ele se corporifica e exemplifica, né? Exatamente. Ele está toda hora, né, em contato com o seu semelhante, toda hora ele está ali, né? Ele não está indo, batendo na cara da pessoa, incomodando ela. Ele deixa que as pessoas venham a ele, e quando vem a ele, ele tenta semear aquilo que é necessário para aquela pessoa. Nem a mais, nem a menos. Exatamente. Né? Então, essa medida que a gente vai conversar ao longo da parábola. E muito interessante que na época de Jesus, eles não preparavam a terra para a semeadura. Então, eles lançavam a semente, o que dava, o que não dava, né? Então, tu veja que é bem para a época, né? Ele vai jogando. Hoje a gente faz o quê? A gente prepara a terra, a gente passa, né, o que precisa lá dos produtos, se está em falta, vai preparando. Mas na época não preparava. Então a parábola é bem para a época mesmo, assim, saiu a semear. Tanto que ele vai descrevendo os tipos de solo, né? Hoje já é diferente. Um detalhe a mais é que no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec não usou a palavra semeador, né? É isso. Tu lembras, né? Ele colocou o que semeia. Isso. Uhum. Saiu a semear. E aí abrange a todos nós, né? Exatamente. Porque todos nós semeamos, né? Porque o semeador, ele diz que seria uma característica de uma profissão. Então ele diz assim, o semeador é a pessoa que semeia. Digamos, o pintor é uma pessoa que pinta. Mas todos podem pintar, todos podem semear. Por isso, o que semeia, saiu a semear. Que abrange todos nós. O que pinta, saiu a pintar. E aí vai. Uhum. E essa parte sua que tu colocaste ali, de que na época era diferente, e Jesus falava por parábolas, e sempre com assuntos das quais as pessoas que estavam ali a ouvi-lo, né, seriam conhecedoras. Estavam como envolvidas, exatamente. Aquela dos pães, né, que falou para as donas de casa, o tipo de fermento, que você coloca uma parte, depois a outra, depois deixa crescer, depois junto. E ele, do semeador, ele falava para pessoas que realmente eram do campo da lida. E essa parte sua é interessante também esclarecer que, então, o caminho, o que era o caminho? Era onde as pessoas e os animais passavam para a colheita. E que aí a semente caiu no caminho que as pessoas caminhavam para a colheita. E o que sobrou da colheita, eles jogavam semente em cima. Somente após que passavam tipo de um arado, né, para cobrir as sementes. Exatamente. O que dava, o que não dava. Então, esses detalhes todos você encontra estudando no Espiritismo, todos esses detalhes, porque o Espiritismo veio para ajudar a entendermos a mensagem de Jesus. É extrair o espírito da palavra. Né? Espírito da palavra. É a chave, né? Isso, que uma das chaves. Isso. Abrindo. E também diz assim, ó, eis que um semeador saiu a semear. Ele também faz um convite para a gente. Isso. Né? Eis que um semeador saiu a semear. Venha! Né? É o magnetismo nos convidando a ser esses cooperadores, esses co-criadores, né, com Deus e fazer a nossa parte. O Arthur fala, né, que como o semeador por excelência Jesus, olha o esforço que ele fez, né? Ele criou a Terra há 5 bilhões de anos atrás. Certo. Aí ele é um espírito puro, né? Olha a elevação que ele está, olha onde é que ele estava. E ele vem a semear aonde? Ele vai ter que habitar um corpo, vai ter que ser bebezinho, como todos nós, né? Vai ter que esperar chegar na idade adulta. Exatamente. Vai saber que muitas pessoas não vão compreender ele, que ele vai ser mal visto, né? Que era muito provável que ele fosse crucificado, mas mesmo assim o que ele faz? Ele sai a semear e aproveita cada instante que ele teve aqui na Terra. Então, por isso que é muito importante a gente estudar a Boa Nova, né? O Evangelho ali. Porque tem aquelas chaves que, para cada momento da tua vida, ali tem uma resposta. E o silêncio de Jesus, a fala de Jesus, exatamente, o abraço de Jesus, a maneira que ele atende as pessoas, a maneira que o ele magnetismo, silencia. Tudo isso há uma poesia ali, né?
E hoje em dia você tem o livro para ler, você tem a palestra para escutar, você tem músicas, né? Olha, né? Quão lindos são os hinos das igrejas evangélicas, da Igreja Católica, né? As músicas espíritas que falam, né? Então a gente tem uma gama, então a gente tem que se munir de tudo isso para que no momento da dificuldade, das necessidades, a gente tenha esses aparelhamentos para a gente conseguir, né? Lembrar um pouquinho de Jesus e se sentir mais forte para enfrentar as E olha situações. quão profunda essa parábola, né? Tudo isso que o Michel falou, um espírito tão iluminado, né? Ele veio aqui, ele lançou a semente para todos. E ele sabia que uma grande minoria ia captar. E ó, que nós faz mais de 2000 anos, nós estamos aqui patinando ainda, né? Uma grande minoria, mas quem captou de verdade conseguiu, né? Ó, eu tenho assim um grande exemplo que é Paulo de Tarso, né? Quando ele, e eu nunca vou esquecer que quando ele estava para o irmão lá, o Estevão estava morrendo, né? Ele disse para Abigail: se ele ama tanto assim Moisés, imagina quando ele conhecer Jesus. Profetizando, né? E ele conheceu Jesus e ele transformou o cristianismo, né? Então foi uma semente que foi a duras custas, vamos dizer assim, né? Que ele teve que na época que você vê o que ele fez com Estevão, os próprios cristãos nunca iam pensar, né? Dessa conversão. Exatamente. Né? Então Jesus transforma, né? Usa as coisas loucas do mundo, né? Para levar seu o amor. poder, exatamente. Né? E o Arthur que o Michel citou é Arthur Valadares, você Isso. encontra no YouTube. Isso. E Ele tem a parábola, o semeador. tem a parábola O Semeador, que você encontra lá, então, o que o Michel citou. Michel, o texto deixou claro aí que semeando as sementes, claro, caem nos solos, em diversos solos, aí, estrada, uns mais propícios, outros menos. O que representa este solo? Puxa vida. Então, os solos representam nossas diferentes condições espirituais. Então, nós, como espíritos, estamos aqui na Terra, todos nós, na grande maioria, ainda somos espíritos simples e ignorantes, ainda mais voltados ainda à matéria do que a nossa evolução e caminhando. Então, esses solos seriam as diferentes formas que a gente vai receber esses conhecimentos e lidar com eles. Então, para a gente tentar ser didático, né, na parábola existem 5 solos. O primeiro seria a beira do caminho, que as aves vieram e comeram. Então é um terreno ainda que não foi preparado, a pessoa ainda está mais observando, sendo muito influenciadas por ideologias materialistas, assim, né? Mais distante dessa vida evangélica. Então é muito difícil ela entender, e a partir daquele conhecimento, né, que tem, tipo uma religião, ela utilizar na vida dela. Seriam esse o solo esse solo mais duro, né, pedregoso. Aí o solo pedregoso, com pouca terra. Então a semente até chega a brotar, mas pela pouca profundidade ela queima-se, né, quando surge o sol. Então aquelas pessoas que quando surge um problema, quando elas têm uma dificuldade, aqueles ensinos que ela recebe não resistem. A pessoa desiste, não tem força para continuar, para acreditar, não, mas isso aqui é só um momento, vai passar, né? Então elas não conseguem fazer esse esforço, né, de colocar em prática esse ensino. Então há um entusiasmo inicial, às vezes a pessoa vai, compra, né, às vezes chega na doutrina espírita, compra um monte de livro, quer fazer parte de um monte de coisa, mas quando começa a surgir os problemas, as dificuldades, a pessoa desiste. Na verdade, quando começa a ver que tem que se modificar, desiste, né, Michel? Então, entre os espinhos, né, quando cresce, e eles abafam ela. Então, são as questões materiais, né? Então, a pessoa às vezes vendo, poxa, mas eu saí da minha casa para ir lá fazer alguma coisa, mas acho que vou deixar para outra hora, né? Então seria a mensagem ela não frutifica. Às vezes a pessoa até entende, né? Fica lá na cabeça dela, ela sabe as coisas, mas na hora do vamos ver, ela acaba optando pelo caminho mais fácil às vezes, né? Ou querendo só os seus, né? Então a questão material fala mais ao coração dela do que o desenvolvimento espiritual. E aí nós temos a terra boa, né? Aquela que rende 30, 60 ou até 100, né? Então são os solos férteis que possuem uma maturidade espiritual, uma capacidade de produção moral de acordo com o grau evolutivo. Então o adepto sincero lhe esforça para praticar e trabalha sem medir sacrifícios. E aí cada um produz de acordo com o seu adiantamento. Veja que Jesus fala que todos eles são férteis. Ele não fala, o de 100 é melhor que o de 60. Que cada um, às vezes, a pessoa produz um só a mais, mas aquele um já significa muito. Porque aquele um, às vezes, vai conseguir produzir mais um e mais um, né? Então a gente veja, Jesus era único, chamou 12 pessoas, daquelas 12 se formou uma comunidade, quando ele desencarna tinha 500 já, né? Tem os 500 da Galileia, daqueles 500, olha quantos milhões nós somos hoje de cristãos no mundo. E foram daqueles irmãos que estavam lá, né? Pessoas iletradas, na grande maioria, pessoas que não tinham questões materiais, era, né, pouca, mas estava ali se irmanando, se abraçando, né? Então hoje quantas comunidades se formam, né? Quantos trabalhos tem? Então o compromisso do espiritismo com o mundo
é buscar que as sementes que Jesus vem plantando no coração de todos encontrem bons solos e que diante desses ensinos, por meio da leitura, das palestras, né, da prática da caridade, a gente comece a transformar, né, nos transformar em boas terras e aí colocar isso adiante. Demonstra o grau evolutivo que nós vivemos aqui, né? Uns mais propensos a receber essa palavra e que vai dar frutos, né? Talvez não agora, mas talvez em outra encarnação. E aqueles ainda que, né, nós, né, que ainda estamos reticentes, endurecidos, que vivemos o material, né, o fácil aqui, as ilusões do mundo. Então, muitas vezes, que nem o Michel falou, a gente até escuta, tem gente que chega pra gente e diz assim, eu adoro o espiritismo, eu sou bem simpática, mas é só isso, né? É simpática, gosta, mas não vai atrás, ou escuta aqui, escuta ali, né? Na verdade, outros que vão um tempo e deixam de ir. Qualquer igreja é assim, né? Uns que frequentam um ano, não resolveu meus problemas, vou, né, para outro. E assim a gente vai indo, até que um dia a gente desperta de verdade e vai entender realmente que, às vezes as pessoas dizem assim, esses dias uma pessoa me disse assim, mas esse mundo tá difícil, como é que nós vamos mudar esse mundo? Daí eu disse assim para ela, amiga, a gente diz assim, Jesus, como é que a gente vai mudar o mundo? E Jesus vem pra gente e diz assim, minha filha, tem muito problema, mas você faz parte do problema. A gente é o problema do mundo. Quando a gente se modificar, o mundo vai modificar. Então a gente quer a paz, eu construo a paz dentro de mim. Eu quero a tranquilidade, o amor, eu construo dentro de mim. A gente não vai construir nos outros. É isso que a gente tem que pensar. A gente vai dar o exemplo, que é a semente que a gente está lançando e que quem estiver propício vai acolher e vai cultivar. Então isso é bem importante, né? A gente fazer a nossa parte nessa semeadura. Então o solo é isso, eu entendo assim, né? Que vamos jogar a semente e vamos ver o que é mais propício e vai aceitar. O que não é, nós vamos dar um tempo. Tem aquela frase que dizem que era de São Francisco de Assis, né? Que depois disseram que não é. Que vamos pregar o evangelho, mesmo que para isso tenhamos que usar a palavra, né? Eu não sei, tem uma frase assim parecida, né? Necessário uso de palavras. Exatamente, alguma coisa assim. Então, vamos pregar o evangelho pelo o amor, exemplo, exatamente. Pelo exemplo, é isso que eles dizem, que querem dizer. São 8h20, você está acompanhando a parábola do semeador, hoje, 25 de novembro de 2023. E agradecemos aí a participação dos nossos queridos amigos, dando os bons dias, agradecemos todos. E a Nair diz assim, temos que perseverar, eu acho. É isso. Mesmo nos momentos difíceis, temos que viver pela fé. Algo assim, né? Isso aí. Então, é verdade, viver pela fé e perseverarmos. Mona, o que seriam as sementes na simbologia da parábola? O que devemos semear? Duas perguntas aí. Então, as sementes, a simbologia da palavra, da parábola, é a boa nova. É a lei de Deus, é o evangelho de Jesus, né? É a lei do amor, vamos resumir, é a lei do amor que Jesus veio trazer. Essa na simbologia da parábola é isso, é a boa nova. E o que nós devemos semear? Mas aí é uma pergunta que é da escolha de cada um, né? Nós, se fôssemos bons cristãos, nós deveríamos semear o quê? O bem, né? O amor, a caridade, a gentileza, a tolerância que o mundo hoje vive tanto extremo, né? Mas, na verdade, eu digo para vocês que a gente vive assim meio... a gente não presta atenção no que a gente semeia. A gente sai assim semeando e não presta atenção no que a gente está semeando, porque a gente não acha que é semeador. É isso que é importante, a gente não tem uma análise profunda. Veja bem, quando a gente fala uma palavra, essa palavra vai repercutir em quem está ouvindo, que nem a gente está falando aqui, vai repercutir nos corações que estão ouvindo na rádio. Que tipo de palavra eu estou levando? Né? Isso é bem importante. E isso dentro da nossa casa, para os nossos filhos, quando eu estou lá nervosa, que tipo de palavra eu estou dando? Que semente eu estou lançando? Então veja, por isso que aquela frase de Jesus aqui cai muito bem, orai e vigiai, né? Porque se eu vigio, eu vou saber o que eu estou semeando. Porque nós como cristãos, deveríamos semear coisas boas. Né? Deveríamos semear o amor, a gentileza, a tolerância,
a boa vontade, tantas coisas que esse mundo está precisando, né? Mas não é só falar. Eu tenho que falar e exemplificar, porque a palavra ela até convence, mas o exemplo ele arrasta. Então, muitas vezes eu sou muito boa de falar, que nem um papagaio, eu repito, né? Que é o que a gente é aqui, a gente é papagaio, a gente repete, né? Então eu repito isso, mas eu tô dando um exemplo, porque se eu der um exemplo sem falar nada, pode ser que eu movimente montanhas, né? Porque o exemplo, a pessoa realmente faz aquilo, olha só, ela age dessa forma. Então, essa é a nossa semeadura. E isso é todos os instantes da nossa vida, né? Todos os momentos onde nós estivermos, nós vamos estar influenciando as pessoas, nós vamos estar jogando semente. E aí vai a análise íntima. Como que nós estamos lidando com esse talento, né, que Deus nos emprestou? Que é um talento, que nós vamos ter que prestar conta também. Porque tudo que eu semear, eu vou colher. E eu vou ter que prestar conta do que eu semeei. Como é que eu estou lidando com esse talento maravilhoso que eu tenho? Né? Poder falar. O que eu estou lançando para as pessoas? Né? O que eu estou jogando? Eu estou tornando o mundo melhor? Ou eu estou criando discórdia, confusão? Né? Que tipo de sementes eu lanço? E isso é uma análise bem profunda que a gente deve fazer. Eu me lembrei da humildade. A humildade, você não pode dizer eu sou humilde, nunca, né? A humildade, as outras pessoas reconhecem você se você é ou não, né? Então, e para isso também há outras coisas, tipo, você falou aí, uma pessoa caridosa, uma pessoa que tem tolerância, empatia, né? As pessoas veem isso em você, não você dizendo uma plaquinha. Eu sou empática, aqui, né? Eu sou tolerante, mas não me provoque. É isso aí. E como a lei é de responsabilidade, a gente vê que às vezes, a gente hoje às vezes colhe frutos amargos, mas não porque Deus quer castigar a gente, mas porque Ele quer dar uma oportunidade para a gente ressignificar aquela situação. Porque às vezes em outras vidas, às vezes a gente não tinha tolerância nenhuma. Era, você me obedece e pronto. Hoje em dia você sabe que na educação dos filhos ele vai te perguntar o porquê, o como, a razão, ele vai insistir, ele vai contra-argumentar e você tem que ter paciência. E você vai ter que conversar, vai ter que falar com o teu semelhante também hoje, né? As pessoas dizem, tem algumas pessoas que vêm de fora, vêm para o Brasil e dizem assim, vocês são muito feministas aqui no Brasil, porque existem muitas leis que protegem a mulher, mas é necessário que seja assim, porque às vezes a gente tem um povo muito violento ainda. Sim, A gente tem respostas, né? Nós homens ainda... principalmente usamos muito da força às vezes, né, da agressividade, seja verbal, às vezes, muitas vezes física, né? Então precisam leis ainda que falem, olha, você não pode bater no teu semelhante. Exatamente. E se for mulher é mais grave ainda, então você vai ter uma reprimenda mais forte. Mas estão não sei o que. Não, mas é necessário ainda, porque a gente às vezes é muito animalizado, a gente se deixa levar ainda pelas questões muito mais. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? E nós como cristãos, daí as pessoas vão escutar a Mônica e dizer, mas então eu não vou querer ser palestrante, então eu não vou querer lá fazer o bem, porque eu não sou assim, mas é um exercício. Mas o começo. Isso. E às vezes, digamos assim, lá dentro da instituição religiosa que você frequenta, às vezes é mais fácil você começar a agir no bem. E aos pouquinhos você vai aprendendo a agir melhor. Daí você vai chegar na tua família, às vezes, em vez de você dar uma resposta mais ríspida, você vai tentar uma resposta mais amena, às vezes você vai conseguir dar uma respirada, às vezes você vai tomar água da paz, né? Quando você está muito nervoso, o que o Chico exemplificava, né? Enche a boca de água e fica com a boca cheia até se acalmar. Pensando. Né? Então, são mecanismos que a gente vai ter que criar, porque a gente tem muitas coisas que a gente está conhecendo aos pouquinhos. Daí, às vezes, quando a gente acha também que superou, às vezes a gente vê que é só o início da superação. Exatamente. Porque tem muitos defeitos que a gente vai levar um tempo, às vezes a vida inteira, às vezes mais de uma encarnação para superar. Então a gente está numa caminhada e Deus e Jesus, veja, que Jesus nunca exigiu perfeição de nós. Ele sempre nos pediu que a gente se esforçasse. Ele fala assim, os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Uhum. Não é por serem perfeitos. Exatamente. Não é por serem já capazes capazes pelo esforço de, que faz para se melhorar. De curar como ele curava as pessoas, não. É porque ser capaz de estender a mão, de dizer, olha, aquele dia eu não fui bem, me desculpe, vamos tentar fazer diferente. Né? Hoje eu não estou legal, né? Às vezes porque a gente vai cometer erro, vai tropeçar, vai cair, faz parte do processo. Né? Não tem como a gente dizer, não, agora eu aprendi tudo, decorei o espiritismo, agora sou outro homem. Não é. É um início, então o espiritismo vai sair do cérebro, vai para o coração, e no coração ele vai passar por um processo. Você vai ter que revivenciar, para daí aos pouquinhos ele sair do teu coração e ir para o teu próximo. Então o grande exercício da caridade é esse, né? Que o primeiro grande benefício da caridade é você, aos pouquinhos, ir se reformando, se melhorando. E é uma caminhada difícil. Então o Emmanuel, que ele vai falar lá em Bênçãos de Amor, ele fala assim, estende a mão a serviço do amor, e tanto quanto possível semeia sempre. Não exijas, porém, que o fruto chegue hoje,
Primeiro o suor do trabalho e a semente no solo. Depois a defesa laboriosa e a verdura tenra, pedindo apoio. Mais tarde, no entanto, surpreenderás jubilosamente a alegria da flor e a bênção do pão. E a gente quer plantar e quer esperar amanhã o fruto. Exatamente. Então, tem planta hoje, já quer colher amanhã. Isso, não existe, né? Então, assim como na natureza, tudo é um processo. E a gente está nesse processo. Muitas vezes ainda no início do processo. E às vezes esse processo, né, Michel, vai levar várias encarnações para que esse fruto, ele, né, dê fruto. Então, hoje, principalmente, a gente está numa família muito difícil. A gente tem que repensar, poxa, se eu estou hoje numa família difícil, vou tentar ser o melhor possível para que a gente se melhorando aqui enquanto nós, na próxima encarnação, a gente seja um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor, um pouquinho melhor. E não adianta a gente fugir dos problemas, porque eles vão estar onde é que a gente estiver, porque o nosso psiquismo chama aquela situação. Exatamente. Em diferentes momentos da nossa vida. A gente pode, só a gente parar para fazer uma reflexão. Os problemas que a gente tinha lá na infância, a gente vai ter na adolescência, vai ter na idade adulta, e a gente vai ter até a gente aprender com aquilo. Até não resolver, é castigo, não é porque verdade. você jogou pedra na cruz, não é porque não sei o quê, não tem nada de vitimismo, né? O espiritismo é um pouco assustador, às vezes as pessoas dizem assim, você é responsável pela tua caminhada espiritual. É só você. Vão ter irmãos que vão estar do teu lado, vão ter irmãos que vão te ajudar, mas você que vai ter que caminhar. E aí, cada um vai empregar o passo que pode, né? Alguns já conseguem correr, outros ainda só conseguem ficar firme no mesmo lugar, e alguns já conseguem dar alguns passos, né? Então, cada um de nós está nessa caminhada. E tu falou uma coisa bem importante, né? Eu digo assim, que depois que a gente vai entendendo, assim, a doutrina, não é que a gente não é perfeito, a gente vai errar. E quando a gente erra, a gente aquele sinal de alerta já pisca aqui dentro. E você vai... Então, o trabalho que você falou, Michel, é muito importante para a gente ir se doutrinando, para a gente ir se moldando. Isso aqui eu não posso fazer, isso aqui eu tenho que melhorar. Então, é bem importante, né? E o trabalho vem quando a gente está já apto, né? O André Luiz tem uma frase que fala assim que o trabalho no bem, né? É o que a gente já poderia ser, mas ainda não é. Exatamente. São 8h30. O programa hoje é interessante, hein? O semeador. Michel, as sementes que caíram em boa terra e produziram frutos, é porque as sementes eram boas ou porque era o solo que era bom? Então, as sementes desse solo fértil vão produzir de acordo com a capacidade do solo, né? Então, veja que Jesus, ele fala assim, todos são bons solos, que já estão conseguindo produzir. Mas não se importa de quanto que eles estão rendendo. Então, a parábola nos faz lembrar, às vezes, da ovelha perdida, né? O que ele fala na parábola da ovelha perdida? O pastor tinha 100 ovelhas, uma se perdeu. Ele vai, faz todo o esforço, busca aquela ovelha, e o que ele faz quando ele volta? Ele faz uma festa. Quando a parábola do filho pródigo também, né? Ele vai, pega os bens do pai dele, que era um horror, né? Pedir herança sem o pai estar morto. Imagina, hoje é um escândalo, imagina naquela época. E daí o que acontece? Ele faz uma festa, dizendo o quê? Que o importante é que a gente se reforme, a gente se torne pessoas melhores, né? Então, os solos são bons não porque Deus trata a gente de forma diferente. É porque a gente já é capaz de dar um pouquinho mais. A gente já é capaz de fazer o nosso trabalho. O que é o nosso trabalho aqui na Terra? É tentar ser o melhor possível para nós mesmos e para o nosso semelhante. A gente só evolui no contato com o nosso próximo. A gente não consegue evoluir sozinho. Então, não adianta a gente se isolar lá no deserto e se iluminar e ficar lá iluminado sozinho. Por isso que a gente nasce com duas pessoas que precisa, né? Mesmo cientificamente, a gente vai precisar de um gameta masculino e um gameta feminino. Precisa de dois. Por quê? Porque a gente precisa se unir para aprender a conviver com aqueles e se melhorando, né? Então, a gente vai aos pouquinhos aprendendo, né? Então, a gente tem um texto do Emmanuel, né, que fala do Paulo que a Mona comentou antes, né? O Saulo não era um terreno pronto e fértil. Ele era uma pessoa teimosa. Ele queria, na cabeça dele... Veja bem, ele queria dominar os gregos e os romanos e queria impor a lei de Moisés para eles. Queria dominar o mundo. E era a lei mosaica que ia dominar o mundo inteiro. Essa era o plano do Paulo. Ele tinha altos planos. Aí ele viu Jesus, né? Ele encontra Jesus, ele vai lá, estuda o evangelho. Que é a primeira atitude que ele tem depois que ele fica cego, né? Ele vê Jesus, fica cego. A pessoa que ele queria matar vai lá, cura os olhos dele e dá o evangelho para ele, que é o Ananias, né? O que é a primeira atitude do Paulo? Ele vai querer pregar o evangelho. E daí o Ananias fala para ele, antes dele ir no Sinédrio, ele fala assim, olha, Paulo, é melhor às vezes você ter alguma obra, você fazer alguma coisa antes de você querer falar de Jesus. E ele vai lá, as pessoas tiram ele a paulada, diz que ele tá maluco, já espera um mandado de prisão para ele. Então, às vezes a gente tem essa ansiedade, né? A gente aprende alguma coisa, a gente quer passar para os outros. E às vezes os outros dizem, você está falando bobagem, olha o que você está dizendo. Mas é assim, porque às vezes aquele solo não está preparado para escutar aquela coisa. Mas às vezes você vai vivendo melhor, você vai silenciando, você diz, mas por que você está diferente? Às vezes as pessoas se interessam, mas por que você está agindo assim? Aí você comenta, eu estou estudando tal coisa. Então,
Às vezes a pessoa está com o solo aí preparado, né, para que você semeie daí aqueles teus ensinos, né? Então, às vezes, também a gente tem que ter essa tranquilidade de saber os momentos, né? Maria Madalena, por exemplo, ela era uma pessoa riquíssima na época de Jesus, mas não era uma pessoa feliz. As pessoas iam, né, davam festas para ela, né? Ela vivia do bom e do melhor. Mas quando ela encontra Jesus, ela encontra um amor diferente daquele até então, né? Um amor fraterno. E aí, o que ela ganha, né? Depois que ela se modifica, ela vê Jesus, a primeira pessoa a ver Jesus, né? Voltando depois do seu desencarne. Só que os apóstolos não estavam ainda preparados para aquele solo. E aí o que acontece? Eles isolam ela. E ela fica sem ter o que fazer. Querendo trabalhar, mas não tinha para onde ir. Porque era uma sociedade, né, mais machista Bem do que hoje em dia. E aí ela encontra pessoas que vinham doentes buscando Jesus para que fosse curado. E aquelas pessoas eram enxotadas das cidades que eles tinham medo que as pessoas pegassem doenças, né? Então ela vai lá no Vale dos Leprosos e começa lá a pregar o evangelho. E vai, então ela encontrou um lugar para ela poder pregar. Então às vezes acontece isso também na nossa vida, né? A gente não está ainda no lugar exato para a gente poder pregar o evangelho. Então a gente também tem que saber, né, esperar também os nossos momentos, às vezes, para falar de Jesus e coisas assim. Então, tem toda essa situação que a gente aos pouquinhos vai aprendendo, né, a ter essa serenidade para, quando chegar o momento, a gente estar bem disposto e poder plantar boas sementes no coração das pessoas. Todo solo, então, é bom. Pode ser bom, né? Aos pouquinhos, mas aí tem que ter o cuidado, tem que ter... A gente vai falar para frente, né, nessa... Ele é bom, mas ele não está preparado. Isso. Então, assim, ó, talvez ali você lance essa semente, ela fique guardada. E vai dar frutos daqui uma encarnação, 2 encarnações, 3 encarnações, nós não sabemos. O Jorge Elahá, ele conta uma história bem interessante. Ele fala que uma pessoa foi abandonada, uma mulher, e aí ela, adolescente, ela se apaixona por uma pessoa. E ela era cuidada de um colégio de freiras que tentava ensinar o evangelho para ela, coisa assim. Ela era muito reticente, assim. E ela se apaixona e ela quer ir embora, e as freiras dizem, não, primeiro tenta se formar aqui, né, ficar maior, ter um trabalho, antes de você ir. Ela foge do convento, tem essa relação com essa pessoa, acaba engravidando, e a pessoa não aceita que ela esteja grávida, ela queria ter ela só para ele, né? E ela vai fazer um aborto e acaba no aborto vendo que vai desencarnar. E daí, naquele momento que ela vai desencarnar, todos aqueles ensinos que as freiras deram até então começam a fazer sentido para ela. Só no momento da aflição. Então, ali que a semente vai começar a frutificar no coração dela. Que daí então, às vezes, para as pessoas dizem, poxa, desperdiçou uma vida. Mas, na verdade, não. Ali ela começou a se transformar para o evangelho. Assim como Saulo, né, quando ele foi perseguir o Ananias, também ali ele viu Jesus e começou a transformar a sua vida. Então, às vezes é assim, a gente não sabe, né? Porque a gente planta, mas Deus que vai fazer o resto, né? No todo solo é bom porque um dia frutificará. Vai. E porque somos imortais. Isso. O Espiritismo nos mostra, nós não morremos. Então, o que você carrega de bom, se não frutificou agora, em uma nova encarnação, pode, né? Se você der a chance, ela vai frutificar. Significado. Então é que nem os filhos, a gente planta, mas quem sabe leva um bom tempo para a gente colher, né? Só quando ele estiver lá na idade adulta, passando por um problema, por uma dificuldade, ele vai lembrar, né, daquele ensinamento, daquela lição que o pai e a mãe ensinaram. Então, isso é... Por isso que o bom semeador tem que ter muita paciência. Olha, Jesus não tem paciência, está esperando há quanto tempo a gente dar fruto aí, não é verdade? Tem um livro de Marcel Souto-Maior, né, que conta a bibliografia do Kardec. Quem tiver oportunidade, achem esse livro na internet, baixem o audiobook ou comprem e observem atentamente o trabalho que teve essa pessoa, Allan Kardec, para fazer com que essa doutrina dos espíritos chegasse até nós. O quanto ele sofreu, o quanto ele lutou, o quanto foi injustiçado essa pessoa para termos hoje a doutrina espírita que a gente está aqui estudando, divulgando e dizendo, gente, é a chave para o entendimento do que ainda não entendemos da mensagem de Jesus. Esse é o cerne do Espiritismo, né? E com uma coisa que vai acontecer ao natural, a ciência vai provar a lei da reencarnação. Um momento ou outro, a reencarnação vai ser de cunho científico comprovado, né? Temos hoje inúmeras
estudos aí que o comprovam. livro, por exemplo, de André Luiz, de psicografia do Chico Xavier, Evolução em Dois Mundos. Quanta coisa tem naquele livro, que é de 1940 e pouco? Da ciência, porque é um livro totalmente científico, que estão sendo descobertos nesse momento, que vão ser descobertos futuramente, e coisas comprovadas pela ciência, né? E só não estamos ainda merecendo ter essa informação para toda a humanidade, porque ainda não somos merecedores moralmente, suficientemente aptos a entender ainda essa situação. No momento que a humanidade estiver preparada, explodirá. 1970 tinha celular? Não tinha. 1903 fizeram o carro. Allan Kardec não escreveu a luz elétrica, era a luz de lampião. E são só 167 anos atrás. Gente, o progresso que a humanidade recebeu e que Chico Xavier praticamente revelou para a humanidade no Pinga Fogo, aquele programa lá é uma revelação. Sim. 3 horas de... É muito bom esse programa, gente. Eu indico assim para quem quer, baixa no YouTube ali Pinga Fogo, é muito bom. Aí as perguntas, as pessoas vêm para mim e dizem, mas isso aí existe? O espiritismo existe? Existe. Mas e a reencarnação, isso é verdadeiro? Sim. Mas Deus abandonou a gente? Não, não abandonou. Jesus? Não abandonou. Basta que as pessoas consigam entender o entendível. É olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Porque a gente vê que hoje, por exemplo, no Brasil, né? Olha a quantidade de pessoas em situação de desemprego. Não tem uma guerra civil como em outros países. Por quê? Porque as pessoas praticam a caridade, gente. As pessoas são cristãs e existem inúmeros projetos, inúmeras pessoas trabalhando e dando cesta básica. O Brasil é muito amoroso. Né? O povo é amoroso. Eu lembro o André Trigueiro, no 3º Congresso Espírita Brasileiro, ele falando de uma enchente que acontece numa favela, daquelas pessoas já têm tão pouco. E ele fala assim, a partir do momento que as pessoas vão perdendo as casas, os outros vão abrindo as portas e acolhendo aquelas pessoas e dando o pouco que tem e dividindo. O que é isso senão a boa nova sendo ali semeada e exemplificada por aquelas pessoas que às vezes nem são cristãs, nem são evangélicas, são lá de uma religião afro, né? Diferente, de outras, né? Mas estão ali acolhendo. O que não é isso senão a irmandade que Jesus pregava, da gente amar um ao outro? E eu vejo que no momento que a gente vive agora, Michel, a gente tem muita catástrofe, né? Vamos analisar aí o mundo, e não é só no Brasil, aqui no sul, né? Nossas enchentes, mas a gente está vivendo na Amazônia queimada. No mundo, nós estamos vivendo muitas coisas. É terremoto, é tsunami, é vulcão, é guerra. Eu vejo assim que a espiritualidade está nos convidando a sair desse material e ser caridosos, a olhar o nosso próximo, né? A pandemia já veio com esse intuito e eu acho que a gente reprovou na prova, né? Então não foi o suficiente. Não foi. Então tá vindo outras coisas nos convidando. Vai chegar um momento, quem sabe, que nós vamos ter que repensar algumas coisas aí em prol de sociedade para se ajudar, né? Porque hoje nós estamos vendo bastante catástrofe. E eu acredito assim que o nosso clima, até ali pelo carnaval, muitas coisas ainda vão acontecer. Então é um convite da espiritualidade. Olha, vamos olhar o que é essencial. O que é essencial? Tudo que a gente tem aqui material vai ficar. O corpo vai ficar com todos os botox, com as horas da academia, né? O que a gente vai levar? A gente vai levar essa boa nova que a gente construiu dentro da gente. E é isso que é importante, porque a nossa vida verdadeira não é nesse planeta, não é nessa coisa material. A gente está aqui de passagem para fazer as provas para ver se vamos passar ou reprovar, né? A nossa verdadeira vida é espiritual. Então é um convite para a gente analisar, né? E como a gente está se portando, se colocando. E outra que eu fico... as paixões nossas, né? Nós temos umas paixões, por exemplo, fiquei muito triste com ver ali no estádio do Maracanã, irmãos se batendo por causa de um esporte que daqui a alguns anos não vai mais existir futebol. O futebol vai morrer. Assim como as arenas, que agora também se chama arena, as arenas de Roma morreram. O futebol, com essa agressividade, não tem como permanecer no planeta Terra. Não existe motivo para ter
guerras entre torcidas. É para ser um negócio de mortes. fraternização, né? De alegria. É um esporte apenas. Então, vai ser reprovado pela humanidade se continuar sendo um esporte onde as pessoas se matam por causa de uma cor de camisa, por causa de não ter ganho um jogo, ou ter errado um passe, um gol. Isso não é uma lei divina, não é uma lei de amor. Então, cuidado com as paixões. Né? Assim como paixão pelo dinheiro. Ah, o meu sócio não fez alguma... Vou matar o meu... Para! É dinheiro? Resolve com calma. Tudo com calma, no trânsito, com calma. A gente vive muito a intolerância, os extremos, né? A gente tá assim, extremado. Se você não é do meu partido, se você não pensa como eu, se você é isso, você não é meu amigo. Exato. Então eu vou te deletar, vou te tirar. Então a gente não está tolerante. A tolerância, ela não existe mais entre a gente, né? A gente não é mais tolerante com a diversidade, com a opinião das pessoas, com o jeito das pessoas. A gente implica com tudo. Mas, Mona Lisa, isso estava onde? Estava guardado dentro da gente. Então parece que agora isso está sendo revelado assim de forma bem extrema, né? Tem uma frase, não lembro agora, mas é uma situação, vou tentar bolar aqui. A pessoa diz assim, eu sou amado, ou querido, ou aceito, desde que eu seja o que o outro quer que eu seja, né? Agora, se eu sou do jeito que eu sou, eu não sou aceito pelo outro, exatamente, porque eu não sou o que ele quer que eu seja. E aí tá parece que isso brotou muito, muito. Se o cara não pensar da mesma maneira, a pessoa já não quer, já rejeita. Isso não é um semeador. Isso não é semear o amor. Né? Então, a tolerância que você colocou aí, a caridade, a paciência dessa boa nova do amor, né? Precisa ser trabalhado. Por isso que esse sentimento religioso de nos religarmos a Deus, ele tem o sentido de, primeiro, a gente se entender, né? E aos pouquinhos, poxa, mas naquele grupo, naquela situação, as pessoas não estão me aceitando. Às vezes é necessário, então, a gente caminhar um pouquinho e procurar um novo. E aonde a gente pode largar essa semente? Porque é que nem a roupa, né? É que nem a roupa. Quando a roupa não tá boa, o que a gente faz? A gente deixa ela e vai buscar uma nova. E às vezes a humanidade está sendo convidada a vestir a roupagem de Jesus. Uma túnica sem costuras, o Emmanuel fala, né? O que é uma túnica sem costuras? É que não tem defeito. Então a gente vai começar a querer esculpir ela, porque é uma esculpida por cada um de nós no nosso espírito. Só que a gente precisa fazer um esforço, e é difícil. Por causa do egoísmo. Tem que perseverar. Nós somos egoístas. Do orgulho. E aí a dinâmica das redes sociais faz com que a gente tente... eu quero me adequar àquele grupo, então tem que mimetizar algumas situações que a gente vê que já não faz mais sentido pra gente. Sim. Então a gente tem que cuidar dessas coisas, né? De ir com a maioria, mas aquela maioria que tá, parece ensandecida, indo pra um buraco, né? Exatamente, indo é manada, né? Que você todo vê mundo que pro meu buraco. Não faz sentido. Então, dizer assim, peraí, se eu não consigo levar todo mundo, então eu acho que tá na hora de eu parar e mudar isso. Mas eu não preciso ir lá e criticar o outro, nem querer que o outro faça, que aconteça alguma coisa com o outro. Para mim não me serve mais. Vou tentar então trocar essa roupagem. Exatamente. E aí fazer uma caminhada. Então é um processo, é difícil. Ele é muitas vezes solitário. Você caminha sozinho, você tropeça, você cai. Você parece que está perdido, mas Jesus está contigo. E Jesus está coordenando todo esse mundo aqui. Exatamente. Desde o início, Jesus está no leme. E está enviando muita gente boa. Olha, hoje a gente tem pastores, tem padres, tem pessoas de outras religiões, da Umbanda, do Candomblé, lá das religiões orientais, muitas pessoas iluminadas falando, busquemos elas, entendamos, poxa, aquilo lá faz sentido para mim, vou colocar na minha vida, vou devagarinho, porque a gente tem que dar esse espaço e tem que ser firme daí. Porque também não adianta a gente, né, absorver um monte de coisa e deixar que a semente fique lá, né, largada. É necessário, às vezes, daí lavrar fundo a nossa terra, do nosso coração. Exatamente. E ir internalizando isso pra gente conseguir se reformar. Praticamente, tu respondeu uma pergunta que eu ia fazer pra Mona aí, ó. Mona, o bom semeador, ele joga a semente aonde? Em todos os solos ou ele escolhe? O bom semeador, ele até poderá escolher o solo, ele pode escolher, mas daí ele não está de acordo com a lei de Deus, né? Porque daí ele está fazendo distinção. Tipo assim, eu vou jogar aqui que vai brotar, né? Vai dar fruta aqui, não. O bom semeador, ele não escolhe o solo. Ele lança a semente para todos, dando oportunidade a todos de escolher dar frutos ou não. Isso que é importante. A gente lança a semente e dá oportunidade. Se o Michel quer dar frutos, ele vai acolher a semente. Se o Mauri quer dar frutos, vai acolher. Se não quiser, vai ficar ali. Mas o bom semeador, ele lança a semente onde ele estiver, com quem ele estiver.
Essa é a tarefa dele. Ela é semear. Se o solo está propício ou não, aí vai depender de quem receber essa semente. Entende? Mas a nossa tarefa como semeador é semear e semear boas coisas. Não fazer distinção de solo nenhum, porque no momento certo, no momento propício, ali dará frutos. Mas que nem eu disse, tem que ter paciência. Talvez uma encarnação, talvez duas, talvez muito tempo. Então, uma característica do semeador é a tolerância e a paciência. Uma pergunta, então. O silêncio seria uma forma de semear? Muitas vezes, sim. Muitas vezes a gente silencia, você lança a semente e silencia, e ali você deixa. No momento certo, quando esse solo estiver propício, estiver adequado, tiver despertado esse coração, ele talvez venha até ti e diz, aquilo lá que você falou, aquele exemplo, ou você poderia me ajudar, né? É assim que funciona um bom semeador, sendo tolerante, tendo um dinamismo, que esse dinamismo é esse silêncio interno que a gente constrói a paz dentro da gente, essa força, né, que a gente fica tranquilo e deixa aqui. Você quer ter razão ou quer ter paz? Exatamente. Então, esse semeador é o exemplo de Jesus, né? Sereno, tranquilo, amado, gentil, acolhia a todos, mesmo sabendo que aqui não ia dar nada, que não era o momento. Mas ele nunca se negou a explicar, a estender a mão. Então, esse é o bom semeador. Tem uma passagem bonita no livro Há 2000 anos. O Emmanuel, naquela época, ele era um senador da República, né? Ele era a pessoa mais poderosa da Judéia, à época de Jesus. Uhum. E ele tinha uma filha doente. E a esposa dele fala assim, olha, eu quero que você vá atrás de Jesus, porque eu quero que minha filha seja curada. E aí o Emmanuel, ele vai no finalzinho da tarde, né? Bem escuro no para ninguém ver. Para ninguém enxergar ele. E ele vai para a praia e ele encontra Jesus. E Jesus fala assim para ele, olha, se você tivesse me encontrado à luz do dia, ou seja, se você tivesse ido ao meu encontro e se convertido, você ia poupar milênios de sofrimento. E foi o que aconteceu, né? Uhum. E aí ele diz assim, eu vou curar a sua filha porque ela tem merecimento. E aí a filha dele é curada. E pela tua esposa, né, isso, também. E a esposa, né? E aí a esposa dele, quando ela sabe que Jesus é preso, ela vai a Pôncio Pilatos e diz, olha, Pôncio, vamos, né? Desculpa, não é, acho que é Pôncio Pilatos que ela vai e faz. Ela é a única pessoa que faz uma defesa veemente para. E o Emmanuel tá chegando e acha que ela tá traindo ele. Naquele momento. E para de falar com a esposa dele. Fica anos sem falar. 30 anos. E aí no dia que ele é condecorado, eles voltam, né? Jesus morre, eles voltam, né? E ela se converte ao cristianismo. Aí quando ele é condecorado, que ele pensa, não, agora eu vou reatar, porque agora eu recebi todos os louros do Romano, agora eu vou me dedicar à minha família, eu vou reatar com a minha esposa. Porque ele via que não tinha razão dela ter traído ele lá. E aí ele vai saber que ela, naquela festa que estavam comemorando, eles tinham matado alguns cristãos. E ela é presa, ela troca com a ama dela, deixa a ama dela se salvar, e ela é morta na comemoração dele. E a partir dali começa a transformação do Emmanuel, que ele vai vir a ser Emmanuel, o mentor do Chico, né? A partir dali que ele começa a despertar para o Evangelho, aprender, né? E foi uma árdua caminhada. Isso. E aí ele se reencarna como Nestor, um escravo, ele começa a sua caminhada. Então você veja, né? As escolhas que a gente faz na vida, né? Então Jesus semeou naquele coração. Era uma terra que era um pedregulho ali, né? Só que demorou para dar. Era só quando a esposa dele, né? Se transformou e fez uma atitude que ele começou a se refletir. Então mesmo Jesus, digamos assim, não tem o poder de transformar a vida do outro. A palavra de Jesus tem, mas ele não pode. Então a gente também não tem o direito de querer que o outro se transforme. É uma violação, né? Não porque podemos. Cada um caminha no seu ritmo. Exatamente. A evolução é individual. Muito lindo. Então para nós é muito difícil, né, essa situação. E aí o que acontece? Muitas vezes às vezes na hora da raiva a gente quer evangelizar os outros, e não é o momento adequado. Quer converter, né? Vamos te mudar, a gente joga as verdades e quer dizer, não sei o que, não. A gente tem que esperar. É o silêncio, aí entra o silêncio. Respirar fundo, né? O Pôncio Pilatos pergunta, o que é a verdade para Jesus? Que Jesus faz? Silencia, porque ele não estava preparado para escutar aquilo. Exatamente. Às vezes ia tumultuar muito a cabeça Imagina, um rei do planeta, outro rei da Judéia. Imagina, né? Eu fico imaginando a cena. Que Jesus fez? Silenciou, porque não era o momento adequado para ele aprender aquelas coisas, né? Ele teve uma decisão ali que foi infeliz, né? Então os nossos amigos ouvintes, na dúvida, muita calma. Exatamente. E leiam Paulo Estevam, que é um livro maravilhoso. 8 horas e 52 minutos, você está acompanhando aqui pela Rádio Chapecó a parábola do semeador. E pedimos licença agora para que possamos ouvir o recado do nosso patrocinador, a Palmar Impermeabilizações.
A Palmar Impermeabilizações atua há 29 anos no ramo da construção civil, se consolidando como a principal empresa de impermeabilização, buscando sempre as melhores soluções para atender os clientes, com materiais de alto desempenho e mão de obra totalmente qualificada, o que é confirmado pelo tempo de atuação. Se você busca o que há de melhor em tecnologia e aplicação em impermeabilização em sua obra, entre em contato pelo fone 98432-2845 ou acesse @Palmar Impermeabilizações. Estamos de volta com o programa Hora Espírita com a parábola do semeador. Apenas lembrando então que nós temos em Chapecó 6 casas espíritas filiadas à Federação Espírita Catarinense, e elas são a Associação Espírita Amor e Caridade, no bairro Palmital, a Associação Espírita Leocádio José Correia, no bairro EFAP, o Centro Espírita Gotas de Luz, no bairro Pinheirinho, Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, no Passo dos Fortes, a Associação Espírita Nosso Lar, no Santa Maria, e a Sociedade Espírita Seara de Caridade, no Presidente Médici. Você pode buscar com esses nomes nas redes sociais, todas elas têm lá páginas, tem os horários das palestras públicas, dos estudos, também você lá tem atendimento fraterno, tudo gratuito, empréstimo de livros, esclarecimentos, e fica à disposição. Escolha uma que é mais próxima do seu local ou que você mais acredita que possa te dar algum amparo aí, porque todas estão abertas para lhe ajudar. Aquela que o simpatiza mais, procure. A gente quer agradecer aqui a Ivone pelo comentário e a Sônia Concato. Muito obrigado a todos que nos deram os bom dia aqui no Facebook da rádio. E estamos nos caminhando para os minutos finais do nosso programa, né? Ainda dá tempo para mais uma pergunta. Se você não conseguiu nos acompanhar desde o começo, acesse a página no Facebook, Hora Espírita Chapecó. Aí você pode ver esse programa desde o início. Lá você tem todos os programas já, né? E muitas informações no Facebook, Hora Espírita Chapecó. Às vezes não está na hora, né? Ele demora um pouquinho, mas logo ele entra. Geralmente 1 dia, 2 dias ele já entra. O de hoje, possivelmente... 2 dias, né? Ele já está lá amanhã, no YouTube. Uma última pergunta para encerrarmos, 8h55. Pode ser para os dois, né? Como ser um bom semeador nos nossos dias de hoje? E principalmente, o que Jesus quis dizer com aquela expressão? Aquele que tem ouvidos de ouvir, que ouçam. Então, a gente vai ver bem no início dessa passagem, a gente está lendo da parábola do semeador, que o Mateus ele vai narrar assim: Jesus saiu de casa, assentou-se num barco junto ao mar e a multidão de pé o ouvia. Qual que é o significado disso? Jesus, na sua elevação espiritual, vem na terra. O que ele faz para as pessoas entenderem? Ele tem que sentar, para estar na mesma sintonia daquelas pessoas. E o que o povo que está lá, o que ele tem que fazer? Levantar, ou seja, aumentar a sua capacidade de sintonia, para daí, né? Então, aqueles que têm ouvido de ouvir, ouça o quê? A gente tem que fazer um esforço. A gente tem que também, né? Assim como o nosso irmão lá que subiu na árvore, né? Me fugiu o nome dele. Que ele subiu na árvore para que Jesus... Né? Não. Né? Então, você veja, então, tudo isso é um simbolismo, então, né? Para dizer que a gente tem que tentar entrar na sintonia, para daí, a partir dali, se melhorar, né? Então, a gente pode perceber que não há receita. Zaqueu. O Zaqueu, né? Que ele sobe na árvore para que Jesus pudesse ver ele, e ele começa a transformar a vida dele, né? Então, que a gente seguindo esses exemplos, a gente pode então preparar o nosso solo, né? E aí fazer como no dia a dia o agricultor faz. O que um agricultor hoje faz para cuidar do solo, do plantio, né? Ele ajusta o solo, né? Ele vai o quê? Remove as ervas daninhas, né? Diferente de antigamente, o que a gente faz hoje, né? Então a gente tem que remover as ervas, saber que a gente tem limitação, né? A gente tem um trabalho que a gente tem que superar nossas fraquezas, nossas dificuldades. Aí a gente tem que adicionar o adubo, né? O composto orgânico, ajustar o pH, o cal, né? Então a gente busca uma religião, uma doutrina, para que ela nos auxilie a manter, a conservar essa boa semente lá num solo bom, para que ela frutifique. A gente usa o fertilizante, né? Então, fazer parte daquela religião, né? O Mauri fez o convite para ir à doutrina espírita. Se você é católico, você é evangélico, se você é lá da Umbanda, vai, frequente, faça parte daquele núcleo, aprenda com ele, internalize aquilo,
né? Faça com que aquilo seja parte da tua vida, né? É importante isso, né? A gente só aprende na relação com o outro. Então, para daí esperar que Jesus faça aquilo cresça, e aí depois as sementes, né? Os frutos são de Deus, né? Então, o convite ele é feito pelo Emmanuel no capítulo 51 do livro Palavra de Vida Eterna. Ele fala assim: existem homens seara, né, que seria esse das terras férteis, né, aqueles que reunindo consigo o solo produtivo do caráter reto, a água pura dos sentimentos nobres, o adubo da abnegação, a charrua, né, do esforço próprio, o suor do trabalho constante, sabem albergar as sementes divinas do conhecimento superior, produzindo as colheitas do bem para os semelhantes. Então, que a gente possa aos pouquinhos se constituir disso, mas é uma caminhada. E orar e vigiar, né? No dia a dia, a gente tem que vigiar o que a gente pensa, as nossas palavras, ter mais cometimento, né? Pensar antes de falar, porque a gente é muito, né? Pensar, isso aqui vai ser produtivo se eu falar nesse momento, isso aqui vai fazer diferença, ou é melhor eu silenciar? Como é que eu devo agir? Né? Eu me monitorar, que é assim que a gente se transforma e transforma os outros, né? Semear coisas boas. Eu me lembrei do Haroldo Dutra Dias, que ele disse assim, ó, se você fica criticando e achando muito ruim alguém que, eu vou chutar aí, mora lá na Índia, vai. Olha, vá com calma. Próxima reencarnação você pode estar na Índia. Você está criticando o time de futebol A, B ou C? Calma, próxima encarnação você está torcendo para aquele time. E aí vai. Então, cuidado, a reencarnação existe. A prova dela vai cientificamente acontecer daqui a um tempinho, não muito tempo. As coisas estão sendo antecipadas no planeta Terra, tá? As revelações, tudo antecipadas. Logo, logo, muitas coisas vão estar à tona cientificamente. Chegamos ao final de mais um programa Hora Espírita. Agradecemos agora aos amigos, então, a Mona. Obrigado, Mona. Eu que agradeço e um ótimo domingo e sábado. Um ótimo sábado, domingo e semana para todo mundo. Michel, muito obrigado. Obrigado, amigos. Um excelente final de semana. Muito obrigado ao João, na operação técnica da Rádio Chapecó. Um forte abraço ao pessoal da Palmar Impermeabilizações, o João. Muito obrigado a vocês pela audiência. Desejamos a todos um ótimo final de semana. Um forte abraço, fiquem com Deus e até sábado que vem com mais um Hora Espírita, aqui na Rádio Chapecó FM.